5 maiores mitos que a gente ouve sempre quando a gente vai falar com o pessoal aqui na editora, né? E o que é o mais importante? Que, de repente, um deles é o que está impedindo você de avançar hoje, né? Então, vamos iniciar essas quebras de mito. O primeiro mito é a remuneração do escritor, né? Posso me pagar para escrever dentro do meu projeto? Então, agora a gente vai quebrar, vai quebrar alguns mitos do projeto, tá? Aí, quando a gente pega e fala, né, o salário do escritor, posso prever esse pagamento? Gente, a resposta para isso é sim. Principalmente se você estiver trabalhando com lei de incentivo fiscal. É importante que você preveja a remuneração do escritor e a remuneração do coordenador do projeto. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão, em alguns momentos, o escritor pode ser impedido pelo projeto que ele está apresentando, pelo edital do qual ele está participando, ele pode ser impedido de vender o livro, às vezes, por 1 ano, como a gente já viu em alguns editais. Então, assim, ó, poxa, se o cara não pode vender o livro, como é que ele vai ver o dinheiro entrar no caixa dele? Como é que ele vai ver resultado desse investimento de tempo para escrever esse livro, investimento do tempo que ele está lá fazendo as palestras, as rodas de conversa? Então, assim, ó, sim, o edital deve prever a remuneração do autor e prever a remuneração do coordenador desse projeto, né? Às vezes o proponente pode ser o próprio autor, mas ele tem um coordenador, uma pessoa que está ajudando ele a escrever o projeto, uma pessoa que está auxiliando dentro dessa situação toda, vai ajudar nessa questão da prestação de contas, na organização, na hora que vai fazer a roda de conversa, na hora que vai fazer a palestra, ele vai estar lá junto com você. Então, assim, essa pessoa deve sim ser paga. Porque, gente, vamos combinar, nem relógio trabalha de graça. Se você não pagar ele com uma pilha, se você não pagar ele com a bateria que você carrega lá na tomada, ele vai parar. Né? Então, e saco vazio também não para em pé, a gente precisa pagar. Infelizmente, é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal: o caixa do mercado ele não aceita o pagamento em abraços, né? Então a gente precisa sim pensar, e a gente não está sendo mercenário quando a gente fala isso, tá? Na verdade, nós estamos sendo justos, né? Eu vou deixar Exatamente, o né? Jeff E o trazer o outro nosso mito mito. que a gente tem aqui é a questão do tamanho, né? Lei Rouanet só serve, só para famosos, só para empresa grande. Essa talvez seja uma das maiores mentiras que você já ouviu, né? É óbvio que uma empresa grande, é óbvio que um famoso, ele tem muito mais, digamos assim, braço para poder buscar o que é importante, né? O que tem que ficar claro para você é que a Lei Rouanet é para todos, ela é democrática, só que ela exige uma técnica de captação, né? E aí entra essa questão que eu acabei de falar antes para você. Talvez você tenha uma parceira estratégica que saiba fazer a captação de maneira correta. Talvez você tenha um produtor cultural que vai fazer essa captação de maneira correta. E aí casa com o que a Gisele falou. Só que esse produtor cultural, essa parceria estratégica, ela não vai trabalhar de graça para você. Então você tem que prever isso dentro do orçamento, na realidade, né? O que difere você pequena de uma empresa grande ou de um famoso é que realmente eles têm pessoas capacitadas na equipe deles para fazer esse trabalho que você talvez não tenha é, tempo hábil de fazer, né? Ou que talvez que você não tenha experiência de fazer, né? O outro mito que a gente tem aqui, e daí eu vou deixar a Gisele finalizar com os outros 2 mitos finais, é sobre a empresa, né? Qualquer empresa pode patrocinar? Então, Depende. pessoal, né? Essa é a resposta. Depende. Para Lei Rouanet, somente empresas de lucro real, que são as empresas maiores, que elas vão repassar nas leis de incentivo, elas vão passar uma parte. Eu estou falando de leis de incentivo aqui, tá? Nessa questão do patrocínio de empresas, tá? Então, quando você está trabalhando com Lei Rouanet, são as empresas de lucro real, porque elas vão passar o valor devido do imposto de renda para o seu projeto. Né? Um valor que elas deveriam pagar como imposto de renda, elas podem destinar ao seu projeto. Nos projetos municipais, nos projetos estaduais, geralmente ele envolve ISS e ICMS. Né? Então, as empresas menores podem jogar podem entrar no jogo. E se
gente for pensar em patrocínio direto, né? Deixa eu até olhar aqui, é exatamente isso. O patrocínio direto é qualquer empresa que tenha lucro. Então, eu posso ser um MEI, e se o meu MEI está dando lucro, eu quero ser um patrocinador através do meu CNPJ? Posso. Porque se o meu MEI estiver dando lucro, como é que eu vou saber isso? Conversando com o seu contador. Contador, vamos lá, o teu contador. Minha empresa está dando lucro, eu posso entrar como patrocinador quero entrar como patrocinador em um determinado projeto. Aí o teu contador disser assim, cara, tu pode entrar como patrocinador, mas tu pode patrocinar o teu lucro aqui faz as contas junto com você pode patrocinar com R$150. Escritor, vamos lá, cara, eu quero muito te ajudar, mas o que eu consigo te ajudar é R$150. Gente, vamos lá, se a gente conseguir R$150 de 10 empresas pequenas, eu já tenho R$1.500 para ajudar no meu projeto. Então, a gente não deve negar o auxílio das pequenas também, né? Mas quando a gente fala de patrocínio direto, é dentro do lucro da empresa, e quando a gente fala de incentivo fiscal, é de algum imposto que ele deveria pagar. Então, tudo vai depender de qual é a lei de incentivo fiscal que você está aportando ou de que forma você está acessando essas empresas, né? E aí a gente vem para o nosso próximo mito, né? E se eu não terminar o livro, Jefferson? Consequências reais, né? Você tem a devolução com juros e muitas vezes o teu nome fica sujo na cultura. O que é seu nome ficar sujo na cultura? É o teu CPF talvez nunca mais participar de talvez não, é o seu CPF nunca mais participar de um projeto cultural. É você nunca mais ter a possibilidade de ser um proponente de projeto cultural. Então, não entre em projeto se você não tem a certeza de terminar o livro, né? É óbvio que, assim, quando você tem essas leis de incentivo à cultura que são em nível municipal, como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, você tem ali, tipo, o manuscrito pronto e só precisa da editora para fazer o projeto editorial, que é a diagramação, a edição, revisão textual, os registros do ISBN, ficha catalográfica, e aí mais a impressão. Então, fica muito mais fácil de você fazer. O conselho que eu te dou, se você não sabe que consegue terminar o projeto dentro do prazo estipulado para para a entrega desse projeto, desse projeto cultural, nem entre. Deixa para o próximo e finalize, né? Não foque. Jefferson, mas eu tenho certeza que eu consigo terminar. Só entra se você tiver certeza que consegue terminar. Mas aconteceu que no meio do caminho eu tive que mudar a história. Não existe justificativa para isso. Se você não entregar, não terminar o livro e não entregar o que foi proposto dentro do projeto que escreveu, você vai ter que devolver com juros e terá o seu nome sujo, o seu CPF sujo na cultura e nunca mais poderá participar de qualquer projeto de incentivo à cultura, né, Gisele? Exatamente. E a gente vai para o último ponto, que é: preciso de um CNPJ para poder participar de editais, Gisele? Então, a grande maioria dos editais, eles aceitam CPF, mas alguns editais, eles podem ter uma vantagem para CNPJ, que são principalmente os editais de prêmio, uma premiação maior para alguns, ou tem alguns editais, né? Ou tem alguns. Estou travada, voltei. Tem alguns editais que eles são um pouco mais escondidos, que eles só aceitam, alguns editais escondidos, que você tem que saber os caminhos para poder chegar neles, que eles só aceitam inscrições a partir de CNPJ. Então, o escritor ele pode ser representado por um CNPJ, ou ele pode abrir um CNPJ cultural para poder, né, um MEI dentro da área da cultura, para que ele, ou MEI, ou realmente uma empresa, para que ele possa realmente adentrar esses projetos. Por exemplo, Lei Rouanet, vamos trazer de novo o exemplo da Lei Rouanet. Você pode aplicar ele como o CPF,
mas através do CNPJ você consegue apresentar um orçamento muito maior. Então, você às vezes consegue abraçar muito mais causas com um CNPJ do que com um CPF, né? Exatamente, né? Você precisa entender das regras do jogo para poder verificar essa questão, né? Se você pode ou não pode entrar. Mas a grande maioria dos editais permite que você, como CPF, participe dos projetos culturais, desde que você saiba fazer um bom projeto, saiba prestar contas e, principalmente, entregar o que foi previsto no projeto, né, Gisele?